Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, o ministro da Fazenda defende regras mais duras para a aposentadoria. Henrique Meirelles diz ainda que rombo nas contas públicas pode atingir 150 bilhões de reais. Depois da recusa de 5 mulheres, secretário do Rio vai chefiar cultura no governo Temer. José Serra assume o Ministério das Relações Exteriores e anuncia guinada na política externa brasileira. A Eletrobras não entrega balanço e a Bolsa de Nova York suspende ações da empresa. Sérgio Moro condena o ex-ministro José Dirceu a mais de 20 anos de prisão. Motoristas de ônibus param por 2 horas e causam lentidão recorde no trânsito de São Paulo. Cheguei aqui agora, não tem ônibus. Hospital Público do Interior Paulista afasta enfermeiras flagradas maltratando o paciente. Novo terremoto provoca apagão no Equador. Em Paris, manifestantes protestam contra a redução de direitos trabalhistas. No interior de São Paulo, a cidade que quer tornar o sotaque caipira patrimônio cultural. O pessoal vem pensar da gente, falando caipira. Sou caipira com orgulho. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Motoristas e cobradores de ônibus cruzaram os braços hoje em São Paulo para pedir aumento de salário. Quem depende do transporte público foi surpreendido e chegou atrasado ao trabalho. Já quem foi de carro ficou parado no trânsito recorde. E uma nova paralisação está marcada para a tarde de amanhã. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Calero, vai comandar a nova Secretaria Nacional de Cultura, subordinada ao Ministério da Educação. A extinção da pasta da cultura provoca protestos pelo país. Manifestantes ocupam prédios públicos em pelo menos 9 capitais. Em mais uma área, o governo interino tenta se distanciar da herança petista. Ao assumir o Ministério das Relações Exteriores, hoje à tarde, José Serra prometeu uma guinada na estratégia comercial brasileira. O Partido dos Trabalhadores não se manifestou sobre as críticas do ministro José Serra. Um grupo de trabalho criado pelo governo começou hoje a discutir a reforma da Previdência. Em uma entrevista exclusiva ao repórter Kennedy Alencar, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou o que espera da reforma na Previdência. E Meirelles defendeu a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. A equipe econômica do governo Temer tem uma bomba nas mãos. A Bolsa de Valores de Nova York suspendeu hoje as negociações da Eletrobras. E o La Rocha? Foram afastadas por 90 dias as enfermeiras flagradas xingando um paciente no hospital de Paulínia, no interior de São Paulo. Veja a seguir a segunda parte da entrevista exclusiva com o ministro Henrique Meirelles. José Dirceu recebe a maior pena de prisão em inquérito da Lava Jato. CPI da merenda é aprovada em caráter de urgência em São Paulo. Manifestantes enfrentam a tropa de choque em protesto contra a reforma trabalhista na França. Você vai ver já já. O ex-ministro José Dirceu foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão pela participação no esquema de corrupção na Petrobras. José Dirceu também terá que pagar R$1.800.000 de multa. O advogado do ex-ministro José Dirceu afirmou que a sentença foi exagerada, que Dirceu foi condenado pelo que significa e não pelo que ele teria feito. A defesa do ex-tesoureiro do PT disse que João Vacari Neto é inocente e que a condenação foi injusta. Ambos vão recorrer da decisão. Nós tentamos contato com os advogados de Fernando Moura e também de Renato Duque, mas não obtivemos respostas. Na entrevista exclusiva ao repórter Kennedy Alencar, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu que o déficit nas contas públicas pode chegar a 150 bilhões de reais. Para controlar os gastos, pode ser necessário estabelecer um teto para as despesas do governo. Novos trechos da entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, você verá no Jornal do SBT. Você vai ver no próximo bloco.
Depois da pressão do movimento estudantil, CPI da merenda tem caráter de urgência em São Paulo. Sotaque de Piracicaba pode virar patrimônio. Cidade do interior paulista analisa tombamento do jeitinho caipira de prosear. É já já. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou em caráter de urgência um projeto que pode acelerar a instalação da CPI da merenda. A investigação do esquema de pagamento de propinas é uma das principais reivindicações dos estudantes que recentemente ocuparam o plenário e as escolas técnicas da capital. A Secretaria Estadual de Educação disse que as recomendações são públicas e têm a finalidade de orientar e garantir a integridade dos alunos, dos funcionários e do patrimônio público. Um deputado que é investigado na Operação Lava Jato apresentou-se como líder do novo governo na Câmara. O anúncio oficial ainda não foi feito. Agora as notícias do mundo. Uma menina que passou mais de 2 anos em poder do grupo terrorista Boko Haram foi libertada na Nigéria. Mais de 200 jovens ainda estão sequestradas. Na França, houve novas manifestações contra a reforma trabalhista. O Exército fez hoje um ensaio geral para atuar na Olimpíada. Bruno Vicari, boa noite. Dá para dizer que os militares estão prontos para os Jogos? É o que a gente espera e pelo que vimos dá sim, viu, Nascimento? Militares de todo o país vão reforçar a segurança no Rio de Janeiro. O jeito caipira de falar, com o R bem puxado, vai se tornar patrimônio imaterial da cidade de Piracicaba, no interior paulista. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município abriu um processo de tombamento do sotaque. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.